dia, crianças, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia de história, dia de geografia e dia de agradecer. Como eu falo para vocês, é importante que sempre tenhamos aí esse momento de gratidão, que nós possamos agradecer a Deus por mais um dia, agradeçamos também por mais uma semana que nós tivemos, que se passou. E como eu falo sempre, agradecer antes de pedir, né? Então agradeço a Deus pela nossa semana, agradeço por tudo que nós aprendemos durante essa semana. Peço a Deus que continue abrindo aqui nossa cabecinha para que a gente continue aprendendo ainda mais. E agradeço também por ter vocês, que são meus alunos, e também pela família de vocês. Eu agradeço pela saúde de vocês, que graças a Deus todo mundo bem. E peço que Deus continue sempre nos abençoando, sempre nos iluminando, sempre guiando aí os nossos caminhos. Agora nós vamos para a nossa aula de história, ok? Vamos primeiro abrir o nosso livrinho de história lá na página 12, certo? Onde eu tenho aqui um pequeno texto, aqui e algumas questõezinhas que nós vamos responder aqui oralmente. Eu vou responder junto com vocês, ok? Então, peguem o livro de vocês e abram aí na página 12, tá bom? Bora lá. Aqui eu tenho uma imagem onde tem um trator, né? Uma máquina aqui, um trator. Tem um senhor, uma senhora aqui e uma criança. Parece que eles estão saindo de um lugar, né? Estão aqui com algumas trouxas, a criança também está segurando aqui uma bola. Parece que eles estão saindo de algum lugar. Vamos ler para tentar entender essa imagem. De acordo com a pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2015, a maior parte da população brasileira vive nas áreas urbanas. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Vamos saber o que é um êxodo rural. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo e que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores. Vocês conseguiram entender alguma coisa desse texto? Conseguiram captar a ideia central? Vamos refletir sobre esse texto para ver o que nós conseguimos entender, para daí conseguir responder a atividade. Tudo parte de uma interpretação textual, certo? Então vamos refletir sobre esse texto, pegar aqui as informações mais importantes para entender o texto no geral, ok? Então, galera, primeiro a gente tem que entender o que é esse êxodo rural. Lá na letra A, eles perguntam o seguinte: o que é o êxodo rural? Utilize o texto e a imagem como fonte para explicar esse conceito. Galerinha, o êxodo rural nada mais é que o deslocamento de moradores do campo para a cidade devido à falta de emprego, uma vez que houve uma modernização e as máquinas, elas ocuparam esse espaço, né? No caso, esse trabalho que os moradores do campo faziam, as máquinas passaram a fazer. E por conta disso, ocasionou, no caso, desemprego. Observem nessa imagem que aqui eu tenho uma máquina, certo? Ela está trabalhando e as pessoas estão aqui tristes, saindo do campo. Porque muito provavelmente essa máquina aqui ocupou o trabalho que este senhor fazia. Então, sem trabalho, as pessoas não poderiam ficar no campo, né? Porque elas passariam fome. Então, elas passaram a ir para a cidade, começaram a fazer aí esse deslocamento, certo? Então, o êxodo rural, ele veio muito disso. Mas esse foi o único motivo, tia? Não, existem aí outros motivos que também ocasionaram esse êxodo rural. Como, por exemplo, as desigualdades socioeconômicas.
E também no que diz respeito à posse de terras, né? As pessoas que tinham uma posse de terra muito maior, elas tinham controle sobre aquela terra e expulsavam as pessoas que tinham posse de terras menores. Então é aí que entram essas desigualdades socioeconômicas, ok? Bom, agora vamos aí para a letra B. Nos dias atuais, ainda há o êxodo rural? Bem, aqui no texto, bem embaixo mesmo, na penúltima linha e na última, diz o seguinte: hoje, o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores. Então, sim, hoje em dia ainda existe esse êxodo rural, porém de uma forma bem menos intensa do que foi lá em 1970 e 1980. Aí, por fim, eu pergunto para vocês: todo deslocamento que não é planejado, ele gera um impacto, ele traz consequências. Então, na letra C, pergunto o seguinte: quais foram os impactos do êxodo rural nas cidades? Pensem bem, pensem aqui comigo. Se uma grande quantidade de pessoas saem do campo e vão para uma cidade que não tem uma estrutura, que não comporta tantas pessoas, o que isso pode gerar? Isso pode gerar problemas com violência, o aumento da violência, o aumento do desemprego, um trânsito completamente caótico, as precariedades no serviço público, porque se antes o serviço público ele já atendia com dificuldade as pessoas que moravam na cidade, com a vinda de outras pessoas do campo e até mesmo de outras cidades, esse sistema público, esse sistema de serviço público, ele acaba ficando super, hiper, mega lotado. Então, apresenta também problemas nesses serviços públicos, entre outros diversos problemas. A cidade que ela cresce desordenadamente pode causar também aí o surgimento das grandes favelas, daqueles grandes aglomerados, de lugares que as pessoas têm uma precariedade enorme no seu modo de vida, né? Não tem um bem-estar, não tem saneamento básico. Então, esse crescimento desordenado, ele gera aí vários problemas, certo? Então, já que nós entendemos o que é esse êxodo rural, nós vamos agora para o trabalho na cidade, lá na página 13. Então, galerinha, nós sabemos que nas cidades, as principais atividades econômicas, né, que giram em torno ali de uma grande cidade ou até uma cidade de médio porte, são as prestações de serviço e o comércio. Entre as prestações de serviço, nós podemos citar algumas, como por exemplo, a administração pública, bancos, hospitais, clínicas médicas, empresas de comunicação, escolas, faculdades, entre outros tipos de serviço. Também nós temos os comércios, que nós temos as lojas, nós temos shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros vários comércios também. E em algumas cidades, além dos serviços comerciais e da prestação desses serviços, nós temos atividades industriais, certo? Onde são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos e automóveis também. Aqui na nossa cidade, nós sabemos que é um polo industrial, certo? Só que a diferença aqui é mais voltado para minério, aço, ferro. Mas, enfim, as cidades, elas prestam uma série de serviços, ok? A indústria automobilística, a mecanização e a automoção nas linhas de produção são cada vez mais utilizadas. Ou seja, o que é isso, tia? É a utilização de várias máquinas fazendo o trabalho que um dia, há muito tempo atrás, era feito pelo homem. Então, essas indústrias automobilísticas, que é onde se fazem os carros, né? A linha de montagem é única e exclusivamente de máquinas. São as máquinas que fazem todo aquele trabalho. As relações de trabalho vêm demonstrando profundas mudanças,
como as vendas online, ou seja, você vai lá no site, como eu tenho até uma aluna aqui, que ela já me falou que ela costuma comprar pelo Wish. Então, você vai aí no site, você vê ali uma série de produtos e você clica naquele produto e faz o pedido daquele produto e com alguns dias ou até meses, dependendo aí da loja online, ele chega até a sua casa. Então, é um tipo de comércio que vem crescendo muito. E ela é possibilitada pela internet e as pessoas de lugares distantes compram e vendem produtos por meio dessas vendas online. No entanto, nas cidades há também dificuldades relacionadas ao trabalho, como o trânsito ou alto custo na alocação e compra de espaços, ou seja, às vezes em cidades grandes é que a gente não tem esse problema, mas em cidades grandes você tem que sair 2, 3 horas antes de entrar no seu trabalho, né, do horário do seu trabalho, porque o trânsito é muito intenso e você fica horas ali esperando para chegar. Então, para evitar atrasos, você tem que sair bem antes de casa. Atualmente, algumas pessoas têm profissões que possibilitam realizar seus serviços ou trabalhos em casa, que é o sistema conhecido como home office. Nesse sistema, as pessoas elas ficam em casa, trabalham, vendo seus produtos, fazem videoconferências em casa, elas não precisam sair para trabalhar. Outras compartilham espaços comuns, exercendo atividades profissionais diversas em escritórios denominados como coworking. Aqui embaixo eu tenho aqui, essas duas modalidades de trabalho, certo? Esse coworking, gente, e na verdade é um espaço que ele é compartilhado por várias pessoas, um escritório bem grande, uma sala bem grande, onde tem várias mesas, certo? Então é um escritório mútuo ali. E também tem o home office, que o home office é você trabalhar em casa. Então essas duas modalidades de trabalho, elas vêm crescendo bastante. Agora eu vou mostrar para vocês que a economia ela é dividida em 3 setores, que é o setor primário, o secundário e o terciário. Vamos entender qual é a função de cada um desses setores. Esses aqui, galerinha, são os setores da economia. Eles são divididos em primário, secundário e terciário. Vamos ver qual que é a função de cada um deles. Esse primário aqui é a retirada da matéria-prima da natureza e pode ser feito por meio da agricultura, da pecuária e do extrativismo, certo? Aqui eu tenho o setor secundário, que é a transformação da matéria-prima em um produto. Eu posso citar aqui a indústria e a construção civil como exemplos de setores secundários. E por fim, nós temos esse setor aqui, que é o setor terciário, que é a venda e distribuição dos produtos, que pode ser por meio do comércio e dos serviços. Então, esses aqui são os setores econômicos, certo? É o primário, secundário e terciário. Prontinho, galerinha. Agora que vocês já entenderam como é que funciona a divisão dos setores primários, secundários e terciários, nós vamos agora lá para a nossa página 16 para a atividade. A atividade, ela tem 3 questões. Vocês irão responder essas questões, certo? E logo lá na página 19, eu vou ter uma atividade um pouquinho diferente com vocês, que é a atividade sobre as profissões do futuro, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa atividade? Então, galerinha, como é que vai funcionar essa atividade? Primeiro, vocês vão lá na página 19 e vão lá na parte que aprender é divertido. Aqui nós podemos observar que eu tenho aqui, essa partezinha aqui, que nós vamos criar uma profissão. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós temos que observar o seguinte: algumas profissões que são tidas hoje como normais, em um futuro não muito distante, elas podem deixar de existir, certo? Então, pensando nisso, vocês irão criar uma profissão para o futuro, pensando no bem-estar, na qualidade de vida,
na preservação do ambiente, vocês irão criar essa profissão. Pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, com ideias, para os irmãos também, porque quando a gente compartilha as ideias, é mais fácil das coisas fluírem. Daí embaixo, vocês vão colocar qual é o nome dessa profissão, qual é o setor de atuação, vai ser saúde, comércio, prestação de serviço, vocês irão definir. O que é que essa profissão faz e qual que é a importância dessa profissão? E logo ao lado vocês irão ilustrar a profissão, ou seja, desenhar aqui. Pronto, pessoal. Agora que nós já entendemos como é que se dá aí essa separação entre primário, secundário e terciário, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Lá na página 18. Abram o livro de vocês na página 18, certo? Aliás,